No vídeo de hoje nós vamos falar de máquinas para demolição. Em japonês nós chamamos isso de kaitai, ou seja, demolir, desmanchar. Existem vários tipos de kaitai e nós vamos falar sobre isso hoje. Meu nome é Paulo Hashizaka, eu trabalho como professor e também tradutor em um centro de treinamento aqui no estado de Guma, na cidade de Ota. Muitos alunos, quando passam lá pela escola, falam para mim: Paulo, seria ótimo se tivesse alguns vídeos explicando sobre cartas, porque a gente vem sem saber nada. Então, eu resolvi criar essa playlist aqui no meu canal do YouTube para ensinar você que precisa saber sobre algumas licenças, você que deseja trabalhar no Japão. E hoje vamos falar sobre máquinas de demolição. Qual é o nome dessa licença em japonês? É o mesmo nome daquele vídeo anterior, Sharyokei Kensetsu Kikai. O nome da licença é bem parecido, a única diferença é o finalzinho do nome. Nesse caso aqui, ela se chama Kaitai-yo, ou seja, para demolição. No outro caso, que nós estudamos no outro vídeo, seria Sechi Unpan Tsumikomi Yo, ou seja, uma é para planar e carregar objetos ou escavar e a outra é para demolir. Essa é a diferença entre essas duas licenças. São licenças totalmente diferentes. Deixe-me falar apenas uma curiosidade aqui no meio do nosso vídeo. Vocês sabiam que até o ano de 2011 a carta de kaitai, de demolição, ela não existia no Japão? Isso porque qualquer pessoa que quisesse fazer demolição só precisava ter a carta de máquinas de construção. Não necessariamente ela existia uma carta para fazer demolição. Como muitos já sabem, no dia 11 de março de 2011 aconteceu uma catástrofe aqui no Japão e muitas casas foram destruídas e muitos operadores de máquinas de construção foram chamados para aquela região do país para acabar de demolir as casas, o resto das casas que ficou ali naquela região. E como muitos não sabiam, não tinham experiência com demolição, aconteceram muitos acidentes. Então, o Ministério do Trabalho decidiu, no ano de 2011, que era obrigatório ter uma carta própria para fazer demolição. Não pode ser qualquer pessoa, porque se ela fizer a demolição de uma maneira equivocada, ela pode cometer um acidente fatal. Então, essa é uma informação que não vai mudar muito a sua vida, porém, eu resolvi compartilhar com vocês. Vamos lá. Carta de demolição. Essa carta de demolição, existem dois tipos dessa carta aqui. Dois tipos. Uma que é abaixo de 3 toneladas e a outra que é acima de 3 toneladas. Está escrito aqui no livro, tá? Abaixo de 3 toneladas e acima de 3 toneladas. Ok? Da mesma forma que eu expliquei no outro vídeo falando sobre máquinas de construção, a forma de você verificar se você pode operar aquela máquina não é igual à maioria das licenças no Japão. No caso da máquina de demolição, ela é igual à máquina de construção. O que vale é o peso seco da máquina, sem ferramentas, sem óleo, sem nada dentro. Uma máquina não está pronta para trabalhar. Existem alguns tipos diferentes de máquinas de demolição. Nós temos, por exemplo, esse, que é Rongo Kaitai Ki. Rongo Kaitai Ki, em japonês, significa uma máquina de demolição que tem o braço longo. Por que ela tem esse braço longo, meu amigo? Porque ela precisa alcançar o topo de um prédio para começar a demolir o prédio de cima para baixo, muitas vezes. Quando você faz um curso para poder operar esse tipo de máquina, você vai aprender qual que é a diferença entre o equilíbrio de uma máquina que tem um braço curto e uma máquina que tem um braço longo. Quanto mais longo ela for, mais fácil de perder o equilíbrio e tombar a máquina, causando um acidente fatal. Quando você tira uma licença para máquinas de demolição, você pode
usar várias ferramentas diferentes. Não é apenas uma ferramenta que você vai poder usar. São várias ferramentas diferentes. Uma delas é esse aqui, o Breika. O Breika, nós chamamos de ponteira, né? O Breika, ele é muito usado para destruir concreto. Por exemplo, destruir uma grande rocha e coisas assim, coisas muito duras. Outro tipo de ferramenta, nós temos do lado de cá, a garra. A garra, em japonês, nós chamamos ele de tsukamiki. Tsukamiki. Esse é o nome dela, tsukami. Tsukami significa pegar. Ki significa máquina, ou seja, máquina de pegar. Ou garra. Em português, nós chamamos ela de garra. A outra ferramenta é uma ferramenta de mastigar concreto. Ferramenta de mastigar concreto. Essa ferramenta aqui, o nome dela em japonês é Konkrito Asai Ki. Asai significa amassar, espremer, esmagar. Tá? Ou seja, ferramenta de esmagar concreto. E a nossa última, aqui nós temos essa tesoura de cortar metal. Tesoura de cortar metal. A tesoura de cortar metal, em japonês, ela se chama Tekotsu Setsudan Ki. Esse é o nome dela. Tekotsu Setsudan Ki. Eu espero que falar o nome em japonês ajude você que está aí pensando em trabalhar nessa área. Porque, como nós vivemos no Japão, é interessante você saber o nome da ferramenta em japonês. Nesse vídeo eu também quero te mostrar algumas ferramentas que não fazem parte das máquinas de demolição. Essas ferramentas você não pode usar para demolir prédios, casas, ok? Então vamos lá. Essa primeira aqui, ó, o nome dela é Ringyo Grappuru. Na verdade, ela é uma garra, porém ela é lisa na parte interna. Por quê? Porque a intenção é pegar o tronco das árvores. Pega a árvore, corta na parte de baixo e coloca em cima de um caminhão para poder usar essa madeira. Por isso que na parte interna dela ela é lisa e evitando assim que ela esmague o material. No caso de uma garra de demolição comum que você vai usar para demolir a maior parte das casas no Japão, essas garras elas têm dentinhos na parte interna. Só você olhar que elas têm geralmente 3 dentes. Esses dentes são justamente para agarrar as coisas e meio que mastigar eles. Então, nesse caso, ela é feita para realmente esmagar, mastigar e destruir. Não temos a intenção de usar esse material novamente, de reusar. Por isso que são máquinas diferentes. Essa máquina aqui é feita para usar nas montanhas, feita para desflorestamento, para retirar árvores e plantar. Desflorestamento ou reflorestamento. Nós tiramos as árvores velhas e colocamos árvores novas usando essa máquina aqui. Essa é a intenção dela. Tem uma outra máquina aqui, ó. Essa máquina, ela fica fixa. Tá vendo que ela não tem rodas, não tem base, ela não tem essa esteira na parte de baixo dela. Essa máquina também, ela tem uma garrinha aqui, porém, ela não é considerada uma máquina de demolição das máquinas de construção civil. Ou seja, ela faz parte de também kaitai em japonês, porém, ela não é feita para kaitai de construção civil, ok? Não é feita para demolir prédios, casas, etc. Tem uma outra aqui embaixo, essa aqui ela é muito comum em demolição ou desmanche. A gente não vai falar demolição de carro, né? Vamos falar desmanche de carro. Essa daqui, ó, desmanche de carro. É muito usado essa daqui. Ela tem a capacidade de cortar. E aqui, na base dela, tem 2 pinos enormes. Parece uma tábua. São ganchos enormes. Aqui, você prenderia o veículo e com essa tesoura, você corta o veículo todinho, facilmente, tá? E essa última aqui, ela tem uma garrinha, que são 4 garrinhas. São 4 garrinhas. Ela é feita para ser usada em lugares que trabalham com reciclagem. Por exemplo, reciclagem de alumínio, outros tipos de metais, etc. Tá? Essa máquina, por exemplo, aqui, ó, de carro, não existe uma carta para ela ainda no Japão. Ou seja,
Se você quiser operar uma máquina dessa daqui, você pode operar independente de ter licença ou não. Porque essa máquina, por exemplo, nem existe licença para ela. Por quê? Porque geralmente as licenças no Japão, elas só são exigidas que a gente tire uma licença quando existem muitos acidentes usando aquela máquina. No caso dessa máquina aqui, ainda não existem muitos acidentes, por isso o governo japonês, o Ministério do Trabalho, ainda não definiu que era obrigatório ter essa carta aqui, ter uma carta para operar essa máquina aqui, perdão. Gostaria de fazer um ponto de observação. Existem algumas máquinas umas máquinas escavadeiras, que lá na onde está a ferramenta, foi tirado a caçamba, ou foi tirado a ponteira, e colocaram um ímã. Esse ímã, ele é elétrico, você liga a energia elétrica, ele funciona, ele puxa metais. Por exemplo, você vai ver muito isso em locais onde eles desmancham carros. Pega o ímã assim, pega o carro assim, ó, como eu pego o meu mouse aqui, e leva o carro até a área para poder jogar dentro de um caminhão, carregar assim. Esse tipo de máquina que usa um ímã é obrigatório que você tenha carta, você tenha licença de máquinas de construção. Por quê? Porque é uma máquina de construção e lá na ponta existe um ímã, tá bom? Só que existe uma controvérsia aí, uma coisa meio estranha, que quando você issa um ímã, você não está usando uma ferramenta, é apenas a força do magnetismo daquele ímã. Então o que acontece? Em muitos casos é exigido que você tenha carta também de guindaste, e guindaste móvel. Por quê? Porque aquele aparelho ele consegue se mover. Então, ou seja, é um trabalho que exige cartas diferentes, tá? Pode ser içamento por ímã, pode ser içamento por pressão a vácuo, sabe aquela máquina que suga? Então, esse tipo de máquina também é exigido que tenha carta de escavadeira, no caso, máquinas de construção, e também de guindaste móvel. Eu vou ficando por aqui, eu espero que esse vídeo possa te ajudar, espero que possa ter esclarecido muitas dúvidas, e se você ainda tem alguma pergunta, ainda tem alguma dúvida, por favor, coloca nos comentários. Se tiver algum amigo ou amiga que precisa ver esse vídeo, que vai trabalhar nessa área, ou tem intenção de trabalhar nessa área, ou já trabalha nessa área, por favor, encaminha esse vídeo para eles. Assina aqui o nosso canal, tá? Liga aqui o aviso da nossa playlist. Essa playlist é a playlist chamada Profissionaliza Japão, no meu canal, Paulo Hashizaka. Temos várias playlists ali que pode te ajudar, e essa playlist aqui, no caso, seria Profissionaliza Japão. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.